Buenas, pessoal! Nos últimos meses eu tenho recebido várias mensagens de designers e profissionais da área de branding ou que estão querendo começar na área de branding me perguntando assim: Thales, como é que eu consigo vender branding mesmo que eu ainda não esteja começando? E essa pergunta aqui me fez abrir a câmera e falar para vocês, então não montei roteiro para isso, mas eu queria dar uma indicação de como é que tu deveria entender, o que tu deveria fazer nesse tipo de situação. Digamos que tu já é designer, mas tu nunca estudou realmente sobre branding, ou tu tem uma ideia, mas não tem metodologia, não sabe o que tu precisa resolver, não sabe o que entregar, não sabe como vender, ou então tu está querendo começar, tu está em outro lugar, trabalhando numa outra vaga com alguma área afim, pode ser que tu trabalhe no marketing ou alguma coisa assim, e tu não sabe exatamente como começar. E a tua pergunta é, mas eu queria vender alguma coisa e depois eu vou descobrindo como é que eu deveria fazer esse tipo de coisa. Estou começando, como vender? E deixa eu dar uma dica para vocês, que eu acho que é bem importante, que eu gostaria de ter recebido no início do meu trabalho. Existe um princípio básico, gente, que é que quando tu te compromete em fazer um projeto, tu tem que entregar aquilo que tu se comprometeu a fazer, aquilo que tu vendeu nesse caso. Então deixa eu te dar um exemplo. Vamos imaginar que tu contrate um pedreiro para fazer a tua obra, e esse cara nunca atuou como pedreiro. E aí ele te cobra um preço normal, às vezes, do projeto, né, ou talvez um pouco abaixo por isso. E quando tu vai vendo o que ele está fazendo, como ele não tem técnica, como ele não tem experiência ainda, ele não sabe exatamente o que ele está fazendo. Ele está descobrindo junto contigo o que ele está fazendo. Só que não é a mesma coisa, porque esse cara te cobrou um preço de um profissional. Se tu fosse fazer a tua obra, tu também não saberia como fazer. Só que tu não estaria pagando para ninguém, tu mesmo estaria fazendo. Quando tu parte do princípio que tu está contratando uma outra pessoa, tu espera que essa outra pessoa, quando ela se posiciona como um profissional, ela consiga de fato entregar aquilo que ela está prometendo. Mas então, quando a gente olha esse tipo de cenário, qual seria o movimento ideal a se fazer? Vamos dizer que esse seja o seu caso, você não tem experiência. O que eu faria no teu lugar se eu estivesse começando hoje? Eu literalmente faria projetos de graça. Eu literalmente aproveitaria projetos que às vezes, se eu já tenho meio, vamos dividir em dois públicos, tá? Público que já trabalha com design e público que nunca atuou, por exemplo, com design, com identidade. Eu digo design porque design é uma das etapas que tu pode entregar dentro de um projeto de branding, né? Tu faria o movimento contrário, tu começa pelo fim, vende o fim e volta lá para o início. Do outro lado, a gente tem alguém que nunca deu um primeiro passo, que nunca começou, não trabalha com isso, não trabalha com design, não trabalha com branding e tudo mais. Vamos falar primeiro do primeiro público, que é o público do design. O público do design ele já tem uma vantagem, que muitas vezes é já estar dentro de um cliente. Quando tu já está dentro de um cliente e muitas vezes já consegue vender um projeto de identidade, é muito mais fácil tu estender isso e entregar um projeto de estratégia. Isso não precisa ser feito de uma hora para outra. Tu pode fazer com o primeiro cliente uma parte, depois fazer com outro outra e assim sucessivamente. Afinal de contas, não existe um padrão do que é uma entrega de design. Existem elementos que normalmente são considerados, mas eu já peguei projetos extremamente completos, peguei projetos mais simples. Os dois entregaram aquilo que eles comprometeram, mas de formas diferentes. Então, como não é um padrão, a própria entrega de identidade já é específica da tua maneira de trabalhar. A mesma coisa vale para um projeto. Então, tu poderia, e eu acho uma excelente oportunidade, tu aproveitar clientes que muitas vezes tu já está para treinar as tuas habilidades. O que é o pior cenário que eu vejo? É tu vender branding sem entregar branding. Porque quando tu está fazendo isso, tu está literalmente querendo que o cliente pague para te aprender. Quando tu poderia estar aprendendo sem fazer o cliente pagar por isso. Então, dois cenários. Primeiro cenário, o cliente, tu vende para ele isso, tu descobre como vender, tu quer vender um projeto caro, tu vende um projeto caro, mas tu não consegue entregar. Resultado, cliente chateado e insatisfeito. Outro cenário, o cliente não contrata aquilo, mas ele recebe como over delivery uma parte de estratégia. Obviamente é muito maior do que aquilo que ele pagou, né? Convenhamos que é bem maior nesse sentido. Nas duas situações, tu aprendeu. Uma delas, teu cliente muitas vezes ficou insatisfeito, porque talvez ele tinha uma expectativa diferente. Na outra, o cliente foi extremamente satisfeito. Óbvio que num tu recebeu mais do que no outro, evidente. Só que aquele cliente tem muito mais propensão daquele que recebeu o over delivery te levar para novos clientes, e aí obviamente que no outro preço, e isso é uma coisa que eu vou falar lá mais para frente, ele vai te levar para outros clientes potenciais do que aquele outra pessoa que ficou insatisfeito, vai ficar falando mal de ti. Tu muitas vezes não ganha experiência, porque um projeto não dá experiência para ninguém. É melhor do que nada, mas não dá experiência a ponto de poder dizer, porra, agora eu sei pra caramba de branding. Mas naquele caso ali ele ficou triste, não vai te encaminhar, talvez fique insatisfeito, não vai passar a mensagem adiante, assim, né, por diante. Então, nesse tipo de cenário, o formato ideal, antes de tu ficar focado em como é que eu vendo brand, como é que eu convenço o cliente, é aprender o que tu vai fazer. O que eu faço, o que eu entrego, o que eu preciso vender, o que eu preciso de fato desdobrar.
E assim, gente, eu tenho que ser muito honesto com vocês. Branding não é necessariamente uma extensão do design. Não é porque tu entende de design, que tu faz logotipo e identidade, que tu necessariamente sabe fazer branding. A gente precisa separar muito bem essas coisas, porque parece que tu já tá... Não, se eu sei design, eu já sei 50% do processo. Não é verdade. A grande verdade é que tu precisa desenvolver uma outra noção. Branding tem muito mais a ver com negócio, muito mais a ver com capacidade de resolver problemas de negócio e utilizar a marca para fazer isso, do que sobre ser criativo ou não ser criativo, do que sobre conseguir fazer coisas bonitas ou não. Não é sobre a marca em si, é sobre o problema de negócio que tu está resolvendo. Hoje eu vou deixar aqui do lado uma visão muito clara de como é que eu entendo hoje marca. Para mim, a estratégia do negócio está conectada com uma estratégia de marca e essa estratégia de marca é o filtro que conecta essa estratégia de negócio com as derivações de comunicação e de produto. Então, a marca, quando ela está construindo, ela parte sempre de uma estratégia de negócio, deriva para uma estratégia de marca e essa marca encapsula aquilo ali e distribui esse valor para os outros pontos de contato, mas majoritariamente para comunicação e produto. Essa estrutura macro, né, que é quase em formato de pirâmide aí, ela é a maneira pela qual tu tem que conseguir desenhar. Porque senão, e aí quando a gente fala nessa estrutura, design está no canto inferior aqui, praticamente é parte de comunicação, algum elemento da estratégia de marca. Ele não é o todo, gente, ele é um pedaço disso. Tá? E não é uma crítica, é uma realidade do que aquilo é. Então, quando tu entende que é uma parte daquilo ali, e não o todo, né? A diferença do pedreiro, do arquiteto, do engenheiro, cada um vai ter a sua função dentro de uma obra, já que eu falei dessa analogia, é que não é porque tu fez o trabalho do pedreiro que tu pode ser engenheiro, não é porque tu fez o trabalho do arquiteto que tu pode ser engenheiro, não é porque tu fez o trabalho de engenheiro que tu pode ser pedreiro. Existe uma diferença nessa estrutura. Agora, eu acho que uma das melhores opções para quem já trabalha com design é sim, já tendo a disposição de poder executar essa parte, poder aprender a parte anterior. Mas eu preciso ser muito sincero. A melhor situação possível é que tu saiba primeiro o que tu está fazendo e depois tu venda. A pior situação seria tu começar a ser falado como um cara que não entrega aquilo que tu prometeu. Ou pior, vender brand e entregar logo com algumas slides a mais ali. Mas tu não entende de negócio, tu não entende como resolver esse tipo de coisa. Então, eu sei porque tem muita gente me perguntando assim, nossa, não sei nada de brand, como é que eu vendo meu primeiro projeto? Tu não vende o teu primeiro projeto, tu faz o teu primeiro projeto de graça. Ah, mas é injusto. Como que é injusto? Tu não sabe nada. Tu vai cobrar pelo quê? Pelo teu tempo? Mas se tu não sabe resolver o problema, o teu tempo nesse quesito não vale nada. Entende? Que é uma questão muito clara de poder entender que primeiro tu descobre como tem que fazer, depois tu vende, e não o contrário. Eu até sou muito fã da ideia de que em alguns segmentos, algumas coisas, tu deva cobrar e aí fazer o cliente te pagar para te aprender. Eu acho que tem momentos específicos assim que até fazem sentido nesse caso. Mas quando você está falando de se posicionar como um profissional e conseguir querer vender esse tipo de coisa sem ter uma clareza muito grande do que tu vai fazer, eu acho literalmente uma péssima ideia. Porque é uma ideia que... e eu vejo muitas vezes isso porque é uma obsessão de, cara, eu preciso vender. Cara, tu precisa ser bom, tu precisa ser foda. A hora que tu for foda, vai aparecer projeto bom pra ti. Agora, enquanto tu não for foda, enquanto tu não... E assim, não é, eu vou chegar no estágio onde eu vou ser excepcional e só depois eu vou começar a trabalhar. Negativo. Tu vai começar a trabalhar lá no início, quando tu não sabe de nada, só que tu vai precificar e vai atender o teu cliente proporcionalmente àquilo que tu conhece. Para que não seja injusto também com ele. Porque é ele que vai te levar para o próximo grande cliente. É isso que tu tem que entender. Quando tu tá focado em ganhar R$2.000, R$3.000, R$4.000, R$5.000, legal, é uma boa remuneração. Mas se aquilo ali simplesmente não te gerar mais dinheiro, não é uma boa remuneração. O grande poder é que seja dinheiro que gera dinheiro. O dinheiro que gera dinheiro é cliente que traz cliente novo. Cliente bom que traz cliente bom. É esse dinheiro que é o melhor dinheiro. De nada adianta tu ganhar 10 mil num projeto se depois tu não conseguir fechar nada a partir daquele projeto. Então, entende que antes de conseguir se colocar no mercado, tu precisa entender os princípios do que levam uma marca a ser uma marca, do problema que tu está resolvendo. Porque a hora que tu estiver vendendo brand, eventualmente ele tem um mínimo de conhecimento sobre isso, e ele já espera esse tipo de coisa, e tu começa a fazer promessa de um monte de coisa, a grande probabilidade é que tu vai quebrar a cara. E se tu quebrar a cara nesse tipo de coisa, simplesmente aquilo ali não vai render nada para ti, e o pior, correndo o risco ainda de ser mal falado. Com uma sensação, né, e tu entregar um projeto sabendo que não é um bom projeto ainda. E brand não é jogar um monte de conceito, gente. Esse é um princípio, eu não vou entrar nesse vídeo, tá? Mas brand não é ficar, eu defini um arquétipo, eu defini um posicionamento, isso é branding. Não é.
É uma narrativa, é uma linha que resolve um problema. Qual é a narrativa que eu construo que melhor endereça a empresa para o problema que ela quer resolver? Se eu não tenho ideia de que isso resolve o problema de negócio, se eu não tenho uma ideia de como é que eu construo narrativa, se eu não tenho ideia do que eu quero levar, tu não está fazendo brand. Tu pode estar fazendo outra coisa, mas não é exatamente o que é um projeto bem feito de brand. Claro que existem projetos bons, existe projeto ruim. Tu pode estar fazendo um projeto ruim. Mas o meu ponto é assim, ó, tira um pouco do foco de, eu já quero sair vendendo. Faz antes. Faz 10 projetos. Para um cara que só construiu identidade, entrega um projeto de brand para ele. Mas ele não quer. Cara, dificilmente o cara não vai querer isso. Literalmente assim, ó. Tu te importaria se eu pudesse, nesse projeto de design, estender um pouco mais e te entregar algo um pouco mais estruturado? Para isso eu vou precisar disso, daquilo. Eu vou querer fazer isso e aquilo. A probabilidade desse cara dizer não é muito pequena. Tudo bem, um ou outro talvez vai dizer, mas se esse cara disser não para um projeto de graça, ele não toparia nenhum projeto pago, então ele não seria um cliente. E nem todo cliente de design vai ser um cliente de brand, tá tudo bem. Se tu tiver 2 produtos no teu portfólio, ou 3, né, os 2 separados e um mais completo, tá tudo bem, tu vai ter produto para todos esses caras. Então, o meu ponto aqui é, primeiro aprende o que tu tem que aprender, depois tu vai decidir como é que tu vai vender. Não tenta ficar vendendo as coisas e depois tu vai descobrir, eu quero vender um projeto de 10 mil e aí no processo eu vou aprendendo. Cara, isso é mentir. Isso é mentir, em outras palavras. É igual dizer que eu consigo desmontar esse celular aqui e entregar ele limpo ou... Eu não sei. Se eu não sei, entende? Isso é mentira. Isso é quase roubar o cliente, em outras palavras. Entendeu? Mas é porque ele não sabe qual é o conceito de branding. Então, tu tá te valendo da ignorância, entre aspas, dele em relação a isso para tentar levar algum tipo de vantagem ou ser pago pelo teu tempo. Se o teu tempo naquele momento para solucionar aquele problema não vale nada, então por que tu deveria estar cobrando? Essa é a pergunta que tu tem que te fazer. Primeiro entende o que tu tem que entender. À medida que tu vai entendendo, tu executa, tu vê a reação, tu entende qual é a percepção dele. Eu consegui entregar um bom projeto. Ele olhou para aquilo e disse, caraca, eu não esperava que eu fosse receber tudo isso. E aí tu vai dizer, olha, nessa situação aqui, eu te entreguei um escopo de projeto de brand que normalmente eu cobro R$7.000, mas eu te entreguei ele pelo preço de identidade, porque eu ainda estou no início nesse tipo de coisa. Então eu agradeceria muito como uma forma de recompensar o esforço que eu tive para fazer essa outra coisa aqui, que foi um adicional, se tu puder indicar 2 clientes que fariam sentido nesse caso. Olha como tem muito mais chance desse cliente agora, numa situação como essa, de fato conseguir te levar para novos clientes, do que tu ficar forçando venda em cliente e daqui a pouco os caras receber projetos que não tem nada a ver. Até porque, gente, tem uma coisa que é muito importante. Venda é sobre confiança. Se tu tremer a perna, se tu tremer o lábio na hora que tu sentar na frente dele, se tu estiver tentando vender um projeto de, sei lá, né, cada realidade tem a sua, mas pelo menos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20 mil reais, ele vai perceber. Ele vai perceber. E se ele perceber, ele sabe que tu não sabe o suficiente a ponto de olhar para ti e dizer, não sei se eu vou topar. Se de maneira mais experiente, às vezes, cara, tu não vai converter todas as vendas que tu fizer, obviamente não converte, ninguém que tu conhece converte todas as vendas, às vezes o cara não topa o orçamento, às vezes o cara eventualmente não confia de ti, se mesmo com experiência nem sempre é fácil, inexperiente é muito mais difícil. E o pior, gente, que é como eu falei, ele é um cliente que tem muito mais chance de dar errado do que dar certo. Então eu quero que primeiro tu faça essa reflexão, se tu já trabalha com design, de poder aproveitar o momento que tu tem como uma boa escola de poder aprender aquilo que tu precisa aprender. Testa, faz modelo, traz frameworks diferentes, testa metodologias diferentes. Inclusive eu falei, já vou abrir a minha ideia é abrir, né, uma formação para estrategista de marcas em março. A minha intenção é mais ou menos lançar por março, onde eu quero justamente te dar as ferramentas que tu precisa, não só para executar um bom projeto de marca, mas para pensar de maneira estratégica. Porque não tem como cobrir todas as situações possíveis de estratégia que tu vai ter na vida. Mas se eu te ensinar muitas vezes a pensar de uma maneira mais estratégica, a probabilidade é que quando tu se depara com um problema diferente, tu sabe o que tu precisa resolver nesse caso. E isso é o que vai acontecer. É nessa prática que tu vai começando a fazer com pequenos projetos, sem risco, porque se não ficar bom, tu não recebeu por aquilo. Tu não vai ficar sem dormir por causa desse tipo de coisa. Tu entrega o teu projeto, como foi, né, combinado com ele, que é aquilo que tu domina, e vai aumentando os projetos, vai complementando os projetos, vai desenvolvendo metodologia, vai acumulando coisas diferentes, implementando visões que tu tem. E aí, nesse processo, daí sim tu começa a ganhar mais notoriedade, inteligência, aperfeiçoamento e assim por diante. Mas tem o segundo grupo que eu queria falar, que é o grupo de quem nem está na área, de quem nem trabalha com design. Nesse caso, a minha recomendação é, primeiro entende completamente antes de fazer qualquer coisa. Hoje existem 2 formas, talvez, de tu fazer um projeto de estratégia. Estou sendo bem simplista, né? Mas tem 2 formas principais. Uma delas, inclusive, é a que eu uso.
Se tu domina todo o processo da estratégia, como é o caso dos designers que eu estava falando agora, tu consegue fazer a estratégia e tu consegue ter a parte de design e entregar, digamos assim, um projeto. E aí eu estou falando de construção de marca, tá? Não estou falando de gestão de marca. Estou falando de construção de marca, entregar um projeto de brand e o cliente tocar a partir dele. Estou falando da gestão depois, que precisa de equipe e tudo mais. Construção de marca. Então, em geral, ela tem 3 grandes divisões nesse caso. Eu tenho estratégia de negócio, estratégia de marca, identidade verbal e identidade visual. Em geral, são mais ou menos essas competências diferentes que tu vai ter. Quando tu é uma única pessoa e tu entende de todas elas, tu vai ter que entender, né, de todas essas 4 etapas e entregar todas elas juntos. Se tu não tem essas competências, por exemplo, eu não sou designer, por exemplo, ou não tenho esse outro lado, tu pode recontratar, ou tu pode contratar alguém para fazer. Esse é o modelo que hoje eu utilizo. Eu tenho uma equipe para fazer alguns projetos de design, mas eu normalmente, dependendo da solução que eu preciso, eu desenho a parte de estratégia de negócio, de marca e de identidade verbal, às vezes até contrato alguém para identidade verbal e contrato alguém para identidade visual. Então eu pego alguém específico daquele tipo de projeto que eu sei que vai entregar um bom resultado. Então é muito mais um empresário, né? Muito mais um vendedor nesse caso, que poderia ser o teu caso, muito mais um especialista que consegue montar equipes híbridas para poder atender em projetos específicos do que qualquer outra coisa. Então, se tu tá nessa situação, ou tu desenvolve as habilidades para fazer a parte mais de estratégia e contrata alguém para outra parte, ou tu considera um vendedor nesse caso. Eu não vou entrar em modelos de negócio de branding nesse momento, porque não é o foco. Se tu quiser, inclusive, já deixa um comentário aqui que eu posso pensar em fazer um vídeo sobre isso. Né? Modelos de formatos de empresas de branding, como é que pode funcionar, freelancer, estrategista, consultor, enfim. Mas nesse caso especificamente, tu tem que dominar alguma dessas áreas ou pelo menos o processo de venda. E aí tu vai contratar pessoas para fazer isso. Eu vou contratar um estrategista, eu vou contratar alguém de identidade verbal e eu vou contratar alguém de identidade visual. E esse conjunto de habilidades é aquilo que tu vai juntar. E esse conjunto de habilidades é aquilo que tu vai juntar e entregar para o teu cliente nesse caso também. Então tu precisa entender em que área específica talvez tu tenha um pouco mais de domínio. Se tu é talvez um profissional de marketing, né, que não tem domínio do design, por exemplo, né, da execução técnica daquele tipo de projeto, tu pode atuar numa parte mais estratégica e aí sim chamar alguém para complementar nesse caso contigo. Não teria problema nenhum nesse caso. Só que alguma das áreas tu precisa entender, nem que seja questão de metodologia. O que eu considero o pior cenário possível? Tu não entende nada, só quer vender o projeto, contratar gente para fazer tudo e tu não consegue construir cola entre todos eles. Gente, eu já liderei equipes para projetos de brand de 12, 13 pessoas. É muito difícil, sem uma visão clara do que tu está fazendo, todas as etapas se encaixar, a não ser que as pessoas sejam muito sênior. E mesmo assim, se elas forem sênior, em geral, elas mesmas vão querer se agrupar e aí estão lá decisões melhores. Então, se tu vai fazer isso com pessoas diferentes, né, vou contratar 3 freelancers aqui e fazer com que no final a marca saia bem feita, a probabilidade é que não saia. Então a minha recomendação para ti seja, escolhe um desses ângulos que tu entende que tu faz mais sentido de comunicar. Em geral, eu acho mais fácil como estrategista. Não porque estrategista é mais fácil, mas é mais provável que tu vá conseguir fazer bons projetos se tu, saindo de uma outra área, se torna estrategista e como estrategista, como um maestro, tu vai conduzir o projeto para que chegue naquilo que tu precisa que chegue lá no final, que é o resultado final, que é resolver o problema que o cliente tem quando ele te contratou. Então hoje eu queria mais era fazer uma reflexão, porque como eu falei, tem muita gente mandando mensagem dizendo, nossa, como é que eu vendo o projeto? Eu estou começando agora. Cara, esquece vender. Tu tem que conseguir um primeiro cliente, mas cara, se tu é designer, tu já está com meio caminho andado, porque às vezes tu já tem algo que já tenha valor, tu já tem uma identidade que o cliente já queira, tu já tem um portfólio que esse cara vai poder te contratar, já tem pequenos clientes que tu está atendendo que tu poderia aproveitar e estender um pouco mais. E perguntar para ele, às vezes, no próprio processo de venda, tu te importaria se eu fizesse uma reunião, 2 reuniões a mais? Tu te importaria se a gente fizesse uma pesquisa? E aí tu vai estendendo, e aí tu vai ampliando aquilo que tu vai entregando. Tu vai começando a sentir uma confiança, sem peso nas costas, de dizer, se isso aqui não ficar bom, esse cliente vai me reclamar, ele não vai querer pagar, ele vai me dar um calote, ele vai falar mal. E é verdade, é possível que essas coisas aconteçam, se a entrega não ficou de acordo com aquilo que ele estava esperando, certo? Então essa era a minha mensagem de hoje. Se tu gostou, deixa o like, se inscreve. É muito importante o teu comentário, porque daí o YouTube entrega para mais pessoas também. Eu vou deixar aqui em cima um vídeo sobre como se tornar um estrategista de marca já nesse ano, para que tu aprenda como desenvolver isso aí. E se tu tem interesse em fazer a formação, eu vou deixar o link aqui embaixo. Ou da formulário antes dela ter sido lançada ainda, ou se tu está vendo esse vídeo no futuro da formação lançada, tá? Então deixa esse vídeo aqui, como se tornar um estrategista de marca, quais são as habilidades que tu precisa. Se fizer sentido para ti, já clica aqui e já pula para o próximo vídeo. Beleza? Valeu, um abração e até a próxima.